Em meio ao colapso econômico que sufocava a Alemanha nos anos 30, quando o desemprego se espalhava como uma sombra permanente sobre cidades inteiras e a inflação transformava salários em pó antes mesmo do fim do mês, nasceu uma ideia que mudaria silenciosamente o curso da indústria automobilística mundial. O país ainda carregava as cicatrizes profundas da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes não havia apenas imposto sanções financeiras devastadoras, havia ferido o orgulho nacional, alimentado ressentimentos e mergulhado a população em uma sensação constante de humilhação coletiva. A República de Weimar vivia dias frágeis, governos caíam, partidos se radicalizavam e a população buscava desesperadamente por estabilidade. Nesse cenário instável, promessas de reconstrução ganharam força. A modernização da infraestrutura passou a ser apresentada como símbolo de renascimento. Estradas largas começaram a cortar o território alemão. As autobahns surgiam não apenas como vias de transporte, mas como monumentos de eficiência e poder tecnológico. Era preciso mostrar ao mundo que a Alemanha estava de pé novamente. Foi nesse ambiente que surgiu o conceito de o Volkswagen, o carro do povo. A proposta parecia simples, um automóvel acessível, robusto, econômico, capaz de transportar uma família comum pelas novas estradas do país. Mas por trás dessa simplicidade existia um projeto muito maior. O carro não seria apenas um meio de transporte, ele seria uma ferramenta simbólica. Representaria prosperidade, mobilidade social e pertencimento a uma nova era. Ferdinand Porsche, engenheiro austríaco de talento reconhecido, já vinha experimentando ideias relacionadas a veículos compactos e eficientes desde a década de 20. Ele acreditava que o futuro da mobilidade estava na produção em massa de carros simples, confiáveis e mecanicamente inteligentes. Para Porsche, o automóvel não deveria ser um luxo restrito à elite, deveria ser uma ferramenta cotidiana. Quando recebeu a missão de desenvolver o carro popular alemão, viu ali a oportunidade de consolidar sua visão técnica. Mas o desafio era gigantesco. O carro precisava ser barato o suficiente para ser adquirido por trabalhadores comuns. Deveria atingir 100 km por hora, transportar 2 adultos e 3 crianças, consumir pouco combustível e exigir manutenção mínima. Para a época, essas exigências eram ambiciosas e quase contraditórias. Os primeiros protótipos começaram a ganhar forma no fim da década de 30. O motor traseiro refrigerado a ar eliminava a necessidade de radiador, simplificando o sistema e reduzindo riscos de superaquecimento. O formato arredondado favorecia a aerodinâmica e também diminuía o uso de material estrutural. Nada ali era apenas estético, tudo tinha uma razão prática. Enquanto os engenheiros trabalhavam nos bastidores, a máquina de propaganda atuava do lado de fora. Trabalhadores eram incentivados a aderir a um programa de poupança estatal. Pagando semanalmente, receberiam seu carro no futuro. Cartazes, discursos e anúncios vendiam o sonho da mobilidade acessível. Milhares de famílias começaram a contribuir com a esperança de que finalmente teriam seu próprio automóvel. Mas o sonho não sobreviveria à tempestade que se aproximava. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou, e com ela as prioridades mudaram drasticamente. A fábrica construída para produzir o carro popular foi redirecionada para fins militares. Em vez de veículos familiares, passaram a ser produzidas versões utilitárias adaptadas para o exército, como o Kübelwagen, resistente e funcional em terrenos difíceis, e o Schwimmwagen, capaz de atravessar rios. A planta industrial tornou-se parte integrante da máquina de guerra. Trabalhadores forçados foram utilizados na produção, incluindo prisioneiros de guerra e civis capturados. Esse capítulo sombrio da história permaneceu por décadas como uma ferida mal cicatrizada. Somente muitos anos depois, a Volkswagen reconheceria oficialmente o uso de trabalho forçado e participaria de programas de compensação às vítimas. Enquanto isso, os trabalhadores que haviam contribuído financeiramente para receber seu carro não o viram nunca. O dinheiro foi absorvido pelo esforço de guerra. O carro do povo não chegou ao povo.
Em 1945, quando o conflito terminou, a Alemanha estava devastada. Cidades destruídas, indústrias paralisadas, infraestrutura em colapso. A fábrica da Volkswagen encontrava-se parcialmente bombardeada e abandonada. Tudo indicava que aquele projeto terminaria ali, como mais um fragmento da história derrotada. Mas o acaso interveio. Oficiais britânicos encarregados da região analisaram as instalações e perceberam que, apesar dos danos, a estrutura ainda era funcional. O projeto do pequeno carro era sólido, prático e tecnicamente promissor. Em vez de desmontar a fábrica, decidiram reiniciar a produção para atender às necessidades logísticas das forças de ocupação. Essa decisão pragmática salvou a Volkswagen. Aos poucos, a produção civil foi retomada. O carro começou a ganhar nova identidade. O nome Volkswagen foi consolidado. O mundo passava a conhecer aquele pequeno automóvel arredondado que, em diferentes países, receberia apelidos carinhosos. Nos Estados Unidos, tornou-se o Beetle. No Brasil, virou Fusca. No imediato pós-guerra, a Alemanha não precisava apenas reconstruir cidades e fábricas. Precisava reconstruir a própria identidade. O país estava moralmente destruído, economicamente frágil e sob vigilância internacional. Nesse cenário, cada decisão industrial carregava um peso político. A Volkswagen, ainda associada a um passado incômodo, precisava provar que podia existir fora da sombra da guerra. A retomada da produção civil do pequeno automóvel foi lenta, cautelosa e quase silenciosa. Não havia grandes campanhas nem discursos triunfalistas. O carro simplesmente começou a sair da fábrica novamente. Simples, funcional, sem luxo. E isso, paradoxalmente, foi sua maior força. Em um mundo cansado de grandiosidade e destruição, a simplicidade parecia honesta. O Fusca não prometia status, prometia que iria funcionar. E funcionava. Na Europa devastada, onde estradas estavam em ruínas e o combustível era escasso, o pequeno carro alemão mostrava uma resistência surpreendente. Seu motor refrigerado a ar não congelava no inverno nem fervia no verão. Sua mecânica simples permitia reparos rápidos, muitas vezes feitos pelo próprio dono. Aos poucos, o Fusca começou a ganhar algo que dinheiro nenhum compra: confiança. Mas o verdadeiro salto viria do outro lado do Atlântico. Quando a Volkswagen decidiu entrar no mercado norte-americano, enfrentava um desafio aparentemente impossível. Os Estados Unidos viviam a era dos carros grandes, cromados, potentes e cheios de excessos. O Fusca era o oposto de tudo isso: pequeno, silencioso, quase tímido. Muitos executivos acreditavam que ele fracassaria de forma humilhante. Foi então que a Volkswagen tomou uma decisão que mudaria a história do marketing para sempre. Em vez de esconder as limitações do carro, a marca decidiu escancará-las. Surgia a campanha Think Small. Os anúncios eram minimalistas, com muito espaço em branco e textos inteligentes. O Fusca era apresentado como pequeno, simples e diferente. Não tentava competir com os gigantes americanos, criava sua própria categoria. Essa abordagem foi revolucionária. Pela primeira vez, uma montadora assumia suas imperfeições como virtudes. E o público respondeu. O Fusca começou a vender. E mais do que vender, começou a conquistar simpatia. Enquanto isso, na Alemanha, a Volkswagen se consolidava como símbolo da reconstrução econômica. A fábrica de Wolfsburg crescia, gerava empregos e ajudava a impulsionar o chamado milagre econômico alemão. O carro que havia nascido como propaganda agora se tornava motor real de desenvolvimento. Mas a história reservava uma ironia ainda maior. Na década de 60, o mundo passou por uma profunda transformação cultural. Jovens questionavam autoridade, tradições e guerras. Movimentos pacifistas, artísticos e contraculturais surgiam em diversos países, e de forma inesperada, o Fusca foi adotado como símbolo dessa nova mentalidade. O carro criado sobre um regime autoritário passou a circular pintado com flores, cores vibrantes e mensagens de paz.
Tornou-se presença constante em festivais, protestos e comunidades alternativas. Não representava poder, representava simplicidade. Não simbolizava status, simbolizava liberdade. Esse fenômeno desconcertava historiadores. O mesmo objeto que havia sido planejado como ferramenta ideológica agora era ressignificado por uma geração que rejeitava qualquer forma de autoritarismo. O Fusca havia escapado de sua origem. Mas nem tudo era romantização. As polêmicas envolvendo Ferdinand Porsche continuavam a ressurgir. Documentos, cartas e depoimentos revelavam a proximidade entre o engenheiro e o regime nazista. Após a guerra, Porsche foi preso por um período, acusado de colaboração industrial. Embora tenha sido liberto e nunca condenado formalmente, sua imagem permaneceu cercada de ambiguidade. A Volkswagen, por sua vez, optou durante muito tempo pelo silêncio. A estratégia era olhar para frente, não para trás. Somente décadas depois, a empresa passou a reconhecer publicamente os aspectos mais sombrios de sua história, incluindo o uso de trabalho forçado durante a guerra. Esse reconhecimento tardio levantou debates importantes. Até que ponto uma empresa pode se reinventar? Um produto pode ser separado de sua origem? O Fusca se tornou, sem querer, um símbolo dessas perguntas. Enquanto essas discussões aconteciam nos bastidores, o carro continuava sua trajetória silenciosa pelas ruas do mundo. Em diferentes países, recebia nomes diferentes: Beetle, Käfer, Coccinelle, Escarabarro, Fusca. Em cada cultura, ganhava uma identidade própria. E em nenhum lugar essa relação seria tão profunda quanto no Brasil. Quando o Fusca chegou oficialmente ao Brasil, no fim dos anos 1950, o país vivia um momento de transformação. O governo incentivava a industrialização, as cidades cresciam e a ideia de ter um carro próprio começava a fazer parte do sonho da classe média. Até então, automóvel era artigo de luxo, algo distante. O Fusca mudou isso. Pequeno, robusto e barato, ele se encaixava perfeitamente nas ruas esburacadas, nas estradas de terra e na realidade econômica do país. O motor refrigerado a ar não sofria com o calor tropical. A mecânica simples permitia consertos improvisados. Qualquer mecânico de esquina aprendia a lidar com ele rapidamente. O Fusca não exigia estrutura sofisticada. Ele se adaptava ao Brasil. E o Brasil se apaixonou por ele. Nas décadas de 60 e 70, o Fusca virou parte do cotidiano. Estava nos centros urbanos, nos interiores, nas fazendas, nas praias, nos morros. Era carro de família, de estudante, de trabalhador, de comerciante. Transportava gente, mercadoria, sonhos. Ele não era apenas um meio de transporte, era um companheiro. Muitos brasileiros aprenderam a dirigir em um Fusca. Muitos namoros começaram dentro de um Fusca. Muitas viagens inesquecíveis aconteceram com aquele motor roncando atrás, como se fosse uma presença viva. Mas o tempo não perdoa nem os ícones. Nos anos 80, o Fusca começou a parecer ultrapassado. Novos carros surgiam com mais conforto, mais espaço, mais tecnologia. O público mudava, a indústria mudava. Em 1986, a produção do Fusca foi encerrada no Brasil. Parecia o fim definitivo, mas a história ainda guardava um último capítulo improvável. Em 1993, o então presidente Itamar Franco tomou uma decisão que surpreendeu o país. Preocupado com a falta de carros populares acessíveis, ele sugeriu que a Volkswagen voltasse a produzir o Fusca. A ideia parecia anacrônica, um carro dos anos 40 ressuscitado nos anos 90, mas a Volks topou, e assim nasceu o chamado Fusca Itamar. O retorno do Fusca foi um fenômeno. O público reagiu com emoção, nostalgia e curiosidade. O carro voltou com pequenas atualizações, mas mantendo a alma original. Era simples, honesto e direto. Em um Brasil que ainda lutava contra a inflação e desigualdade, o Fusca mais uma vez se colocava como opção possível. Só que o mundo já era outro.
Nos anos 90, as exigências de segurança e emissões se tornavam mais rígidas. O Fusca, com sua estrutura antiga, não conseguia mais se adaptar totalmente. Em 1996, sua produção foi encerrada pela última vez no Brasil. Agora sim, o fim era definitivo. Mas o que o Fusca deixou não foi esquecido. Hoje ele vive em encontros de carros antigos, em coleções particulares, em garagens emocionais. Vive na memória afetiva. É o carro que não precisa ser o melhor tecnicamente para ser o mais amado. E aqui a história se fecha de forma quase poética. Um automóvel que nasceu dentro de um projeto autoritário, atravessou guerras, crises, ditaduras, transformações culturais e econômicas e terminou sua trajetória como símbolo de simplicidade, resistência e humanidade. O Fusca não venceu pela força, venceu pela constância. Enquanto muitos carros foram feitos para impressionar, ele foi feito para durar. E durou. Durou no aço, durou na estrada e principalmente durou na memória. E é por isso que mesmo décadas depois, quando alguém vê um Fusca passando na rua, não enxerga apenas um carro antigo, enxerga uma história viva. Uma história que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu.